Olá, IBM, estamos aqui para mais um podcast, o Papo da Manhã, e hoje é com ele, né? Sei que você já viu na descrição desse vídeo, então não adianta fazer muito suspense, mas é aqui com o nosso pastor Hugo, né? Tamo aí. Aquele apertinho de mão, né? É, tem que ter. Tem que ter. E aí, como é que você tá, pastor? Tudo tranquilo? Tudo bem, cara. Tudo tranquilão. Só esperando aí pra você chamar a vinheta e tal, pra poder... E aí, tá gravando aí já isso aí? Voltando aqui, pessoal, você viu que aqui já tá tudo já no ao vivo. É muito bom, tudo que a gente tem vivido aqui na IBM, né? E o que eu acho interessante é que muita gente tá vindo pra nossa igreja e muita gente não te conhece, né? Assim, conhece mais do Instagram, conhece que tem visto algumas ministrações, alguns trechos. Então, primeiramente, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho da sua história, como foi sua conversão, que eu acho isso legal pra galera também conhecer legal, um pouco, né? Eu tô sempre aí perguntando pro pessoal, né? Agora vai ser bom responder um pouco. Cara, eu sou criado, assim, em um lar onde meu pai é católico, minha mãe sempre foi criada em um ambiente evangélico, né? Então, e aí eu sofria não, né? Porque sofria parece ruim, mas eu tive a influência dos dois lados, né? Sempre estava ali com a família do meu pai no dia a dia, e final de semana estava geralmente na casa da minha avó, por parte de mãe, que sempre foi uma referência, assim, de cristianismo, né? De uma mulher temente a Deus, sabe? Minha avó sempre foi essa pessoa. Aí ali, cara, eu fui me aproximando da igreja, comecei a participar de um culto, chamado Culto na Garagem. Por que o culto na garagem? Era literalmente numa garagem? Porque começou em uma garagem, né? E era de bandas alternativas, assim. O que não quer dizer que eram boas, elas eram alternativas. Que era meu primo, meus amigos, que a gente gostava de rock, hardcore, new metal, essas coisas, e não tinha, era muito difícil encontrar isso. Né? Na época tinha até um evento na Renascer aqui de Alcântara, ali perto da Avenida Maricá, que era o Holy Garage. Que ali a gente ia também e tal, mas eu acabei participando mais da igreja através disso, através desse culto na garagem, assim. Então você não era cristão, você tinha uma influência da sua mãe e tal, mas aí você começou a se envolver mais. Mas a minha mãe também era meio barro, meio tijolo também, entendeu? Agora toda... agora tá toda tijolada. Atividade. Mas ela era, tipo assim... Porque era lá de Largo da Ideia, né, cara? E a gente morava ali perto do Mauá, ali no Estrela do Norte. Então, quase no centro de São Gonçalo. Então, a distância e tal. A gente ia lá, ia almoçar na casa da minha avó. E a família toda, né? Minha avó tinha 10 filhos. Então, ia a família toda pra lá no domingo. A gente comia galinha ensopada com batata. Eita, passava a tarde ali junto ali. Tinha uma janela na igreja de Largo da Ideia, na primeira igreja de Largo da Ideia, que era virada pra casa da minha avó. Que a igreja não tinha cozinha, não tinha cantina, essas coisas. A cantina da igreja era a cozinha da minha avó. Então, tipo assim, quando o pessoal ia fazer almoço, essas coisas, abria aquela janela lá, levantava a porta da... Vou falar porta da janela porque era o que parecia mesmo, né? Parecia uma porta, assim. E ali servia, né, o alimento e tal, vendia salgadinho, essas coisas, para a igreja. Sempre foi para a igreja. E aí a gente pulava aquela janela ali no domingo de tarde para jogar bola na quadra da igreja. Então, assim, era a nossa realidade. Aprendeu a jogar ainda? Não, na verdade eu nunca aprendi, cara. Eu sempre dei aula. Então, gente, infelizmente, existem coisas que fogem do nosso controle, né? Mas, enfim. E aí... Então, assim, esse era o meu relacionamento com a igreja. Era um relacionamento de ir pra casa da minha avó domingo. Mas, por exemplo, eu lembro da gente fugindo do culto pra ir no circo. Todo mundo correndo. Tipo assim, parecia que tava, tipo, o mundo se acabando mesmo. Todo mundo correndo e... vamos embora pro circo. Aí a gente foi pro circo aquele dia. Até que eu comecei a me envolver mais com esse culto, chamado Culto na Garagem, né? Que tinha umas bandas mais alternativas, tinha iluminação, né? A gente apagava as luzes e aí tinha um refletor daquele de 150 que ficava uma pessoa do lado, mano. Não sei por que ficava bem assim. Focalizado assim. Não, o operador dessa luz, ele ficava do lado. Era tipo assim, o fio era daqui até aqui. Então tinha que ficar assim pertinho.
acendendo e apagando a luz. Essa que era a estrutura Era de aquele iluminação. strobo manual, né? Isso aí. E aí ali eu comecei a me envolver mais, cara. Assim, mais com parte de música mesmo, né? Eu já tinha aprendido a tocar violão. Aprendi a tocar violão, não foi por causa da igreja, né? Eu queria tocar violão no colégio e tal. E aí eu acabei me envolvendo mais com a área musical da igreja. Então, eu devia ter uns 13 anos. 12, quando a gente começou mais ou menos essa questão do culto na garagem, depois eu me envolvendo com o louvor da igreja mesmo com os 13. Então foi a música que acabou te trazendo para trabalhar mais na igreja e tal, e automaticamente já naquele ambiente com jovens também, né? Que é aí que foi onde começou a imaginar. Porque a música era muito habitada, assim, né, pelos jovens, né? Mas eu não achei que eu fosse liderar jovens. Na verdade, eu não achei nada naquela época. Você só queria cantar e tocar. Eu só tava ali, entendeu? Aí, eu lembro a primeira vez que eu toquei baixo. Toquei aquela música, Por tudo que tens feito. Toquei ela num momento de ofertório. Eu lembro disso até hoje. E aí eu fui ali, cara. E new metal ou normal? Não, normalzão. Normalzão. E aí, com 14 anos, eu fui em um congresso. Né? Na época, meu pastor, o pastor Gilson, alguém que cuidou muito de mim também. Alguém que eu tenho muito, muito carinho, assim, foi muito importante na minha vida. Ele levou a gente para um congresso chamado Louvor Profético, cara. Lá no Palácio Quitandinha, em Petrópolis. Nossa. Pô, foi maneiro demais. Assim, foi isso em 2004. Em julho de 2004, eu lembro que eu fui sem vontade nenhuma. Tipo assim, eu não queria ir. Né? Eu estava em Arraial do Cabo com os meus primos. Todo mundo estudante, né? Então, ficava todo mundo nas férias, ficava ali em Arraial. E um frio danado, frio final de julho. Eu saí de Arraial, fui para casa da minha avó para poder ir para esse congresso, sabe? Mas eu fui assim, totalmente sem vontade. Comecei a me... a gente saiu, era uma quarta-feira. Quando eu cheguei lá, cara, tava a pastora Ludmila Ferber, que até faleceu esse ano, né? Sim, sim. Ela estava encerrando a ministração dela, a gente chegou lá bem atrasado. Ela estava já, tipo, cantando aquela música pós-mensagem, assim, né? E ela estava cantando a música que era o hit dela, né? Que era Recebe a cura. E quando eu entrei, assim, Deus me impactou de uma maneira tão forte que eu só ajoelhei e comecei a chorar. E quando eu saí dali, cara, eu já saí sabendo mudada. Quando eu saí daquele culto, que para mim durou uns 20 minutos, eu fui, comprei uma Bíblia, que eu não tinha uma Bíblia ainda, e eu passei a noite inteira lendo aquela Bíblia, assim. Passei a noite toda, virei. Lendo, e no outro dia de manhã, no café da manhã, fiquei perguntando ao meu pastor tudo que eu estava vivendo, né? Eles tinham, por ser um congresso neopentecostal, tinha, né, a questão do dom de línguas, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, eu fiquei meio que em dúvida de tudo, né? Não sabia o que era, fiquei perguntando. Isso com 14 anos. Em julho de 2004. E aí, em setembro de 2004, já em agosto de 2004, a minha avó faleceu. Essa minha avó que sempre foi minha referência de cristão, né? Ela faleceu em agosto de 2004. E em setembro de 2004, 11 de setembro de 2004, foi quando eu preguei pela primeira vez em público, assim, numa programação da igreja, né? A primeira vez que eu falei em público sobre o evangelho foi no sepultamento da minha avó, na verdade. Nossa. Quando ela morreu, assim, eu lembro que eu chorei muito. Fiquei mal e eu fui orar, falar com Deus, né? Que eu tinha acabado de me converter e minha avó, que semeou tanto aquilo, não ia viver aquilo comigo, não ia mostrar isso para ela, né? E aí, quando eu abri a Bíblia para ler, um novo convertido, né? Tipo, você fica procurando aquelas paradas de botar o dedo na Bíblia, né? As promessas, né? Caixinha de promessas. E, cara, eu li o texto de Elias. Quando Elias foi arrebatado e Eliseu estava do lado dele, né? E eu li aquele texto de 2 Reis. E aquilo falou no meu coração. Tipo assim, Deus confirmando no meu coração que a minha avó estava sendo levada para ele e eu estava pegando a capa para continuar o ministério dela. Legal. Então, aquilo foi o que eu carreguei, entendeu? Nossa. Então, quando eu vivi minha experiência de conversão, eu não pensava
em ser pastor de uma igreja. Não pensava nem em liderar a juventude, que foi uma realidade que veio logo depois para mim. Eu só queria salvar os meus amigos e a minha família. Esse era o legado que estava carregando comigo da minha avó, entendeu? Minha avó sempre foi essa pessoa. E eu, assim, eu me desenvolvi, cara. Montei uma banda, né, chamada Discípulos do Verbo. Isso aí foi antes do anúncio, né? Foi a primeira banda a sair. Antes do anúncio. Quando eu saí desse congresso, eu falei assim, cara, quero montar uma banda. Por quê? Nesse congresso, eu vivi algumas experiências com pessoas que me marcam até hoje, né? Foi a Ludmila Ferber, o Asaf Borba, a Ademar de Campos. Mas teve um cara lá que assim, eu saí de lá, cara, apaixonado por aquilo que Deus estava fazendo com ele, que era o Cris Batiston, da banda Filhos do Homem, né? Então, quando eu saí, eu estava vidrado em Filhos do Homem. Eu tenho todos os CDs deles, eu ouço tudo. Hoje, graças a Deus, sou amigo dele, né, do Cris. Deus me deu esse privilégio. E aí, quando eu saí, eu falei, cara, vou montar uma banda e vai ser... Eu queria alguma parada assim, com 2 palavras, para ficar bem estilo Filhos do Homem mesmo, né? E aí ficou Discípulos do Verbo. E assim, eu fui tentando botar o máximo de amigos que eu tinha para tocar naquela banda. Então tinha um monte de gente cantando, tinha 2 guitarras, tinha violão, tinha mais de um violão no caso, né? Tinha gente dançando, para eu tentar trazer isso para perto. E não deu certo, né? Obviamente. Não tinha como dar certo. Realmente, muita gente. Não tinha como dar certo. Então assim, a partir dali eu fui avançando, sabe? Como cristão mesmo, acho que eu fui desenvolvendo essa liderança. E eu acho que não só como cristão, né? Mas eu acho que como você falou, acho que essa liderança de jovens começou a vir também nessa fase, né? Imagino eu. Então, como que foi essa transição, assim? Minha avó faleceu, né? Um cristão recém-convertido, mas já cheio de fogo, de paixão, com tanto jovem em volta. Como que foi essa transição, né? Dessa conversão para a liderança de jovens? Então, aí foi o seguinte... Comecei com essa banda, não deu certo. Isso com 14 anos. Aí eu fui procurando ainda mais. Eu comecei a fazer, lá na minha escola, um pequeno grupo. Que eu nem sabia que se chamava pequeno grupo. Eu só juntei as pessoas para orar, cantar e ler a Bíblia na hora do intervalo do colégio, sabe? Então, a gente, todo recreio a gente ia. Eu tava com meu violãozinho lá. Eles tocavam louvor, eles faziam uma oração, e aí eu fui desenvolvendo isso. Quando eu vivi isso no colégio, eu comecei a fazer isso na igreja também. A casa da minha avó, ela acabou se tornando quase que uma república, assim, porque era o lugar que a gente jogava videogame, a gente passava pouco tempo lá, e aí eu comecei a fazer uns pequenos grupos, um pequeno grupo na casa dela. Esse pequeno grupo foi tomando a proporção, isso em 2006. Me converti em 2004, isso já foi em 2006. Esse pequeno grupo foi tomando uma proporção, assim. Aí, tinha os encontros, né, da célula, que a gente chamava. Aí, sei lá, uma vez no mês ou uma vez a cada 2 meses a gente fazia uma coisa que chamava de louvorzão. Que pegava a batera, pegava aquela caixa multiuso da Ciclotron, botava na cozinha da casa da minha avó e a gente começava ali, cara. E aí fazia o louvor ali, entendeu? Mas aquilo ali era muito vivo, assim. Era muito vivo. Né? Os adolescentes, os jovens, a gente sentia muito a presença de Deus ali. Aí em 2007, a igreja começou a reconhecer isso. E aí surgiu o convite para eu assumir a juventude em 2007. Os meus líderes na época não deixaram, eles acharam que eu não estava pronto. Não era nem questão da idade, mas era questão que eu não estava pronto. Né? E aí foi bom, cara, porque em 2007, assim, eu estava no meu último ano do colégio e realmente aconteceram algumas coisas comigo que, se eu tivesse na liderança de uma juventude, provavelmente poderia fracassar meu ministério pro resto da vida. Né? E aí, em 2008, eu assumo a juventude em si. E aí, cara, a gente foi avançando, né? Foi 2008, a gente fez um congresso lá, 4x1 e tal. Começou esse pequeno grupo, que era toda terça-feira, na casa da minha avó, ele se transformou em um culto, agora semanal. Né? Então, a partir de 2008, que virou o quebra-gelo, né? O quebra-gelo tomou forma, a gente começou a se desenvolver, não só eu, mas como os jovens que estavam comigo também começaram
a avançar, assim. Aí teve esse congresso, 4x1. Em 2009 a gente levou o PG, né, que na época tinha lançado aquele CD dele do... Acho que era do Universo. Ele tinha lançado essa. Aham. Aí, pô, nesse ano eu me apurrinhei quando fazia negócio de evento do lado de fora da igreja, aí desisti. Aí comecei a fazer 2010, comecei a fazer dentro da igreja, que aí foi o Marcos Salles. Legal. Foi um tempo muito bom também. Aí Isso tudo lá em Largo da Ideia, lá né? Largo da Ideia. Você vê como é que, tipo assim, eu imagino que era tão relevante, porque você trazer uma galera dessa, né, lá pra Largo da Ideia, cara, não deve ser difícil, fácil, né? Pô, esse evento tinha papo de, sei lá, mais de 2 a 3, quase 3 mil pessoas. Cara. Levar Na 3 mil quadra da pessoas igreja. lá pra Largo da Ideia é uma na quadra parada da igreja, que... Largo da Ideia. Já era o barulho que tava fazendo, era um desafio demais. Aí foi o Lucinho na época, né? Isso em 2008, o Lucinho teve lá. Aí foi 4x1, PG, a comunidade de Nilópolis, Pio de Trindade. Teve uma galera muito boa lá, cara. O Davi Lago, que até hoje eles têm uma proximidade. O Salomão do Reggae. Então, todo mundo, assim... Eu acho que eu formei alianças ali que foram muito fortes para mim. Algumas que eu carrego até hoje, né? E que foram feitas lá, quando eu era o líder da juventude. E lá você ficou quanto tempo ali durante o Largo da Ideia como na liderança da juventude? Então, eu fiquei até 2013. 2013. No início de 2013, Deus começou a colocar no meu coração que eu sairia dali. Assim, sem ainda ter recebido nada? Não, nada. Sem nem saber o que ia fazer da minha vida. Eu só entendia que eu deveria sair. E eu comecei a pedir a Deus para me dar um direcionamento, né? Até que em 2013, em outubro de 2013, eu estava num congresso lá em Minas, em Belo Horizonte, né, chamado Salva Vidas, que era o congresso que o Davi Lago organizava na Getsemane. Lá o Davi, a gente tinha se aproximado muito. E quando eu estava lá, cara, eu recebi uma mensagem do pastor Felipe Valadão, daqui de Niterói. A Lagoinha estava começando a fazer o trabalho aqui. Ele Caraí, né? Sou lá em Caraí, já tinha passado pela fase da célula na casa dele. Ficou gigante aí. Isso aí. Aí ele foi mandar mensagem falando assim, pô, que queria conversar comigo. Ele, há algum tempo, ele tinha compartilhado um vídeo meu que eu tinha postado quando eu fiz 23 anos. Mas eu não conhecia pessoalmente. E aí, quando eu voltei, eu fui lá conversar com ele e aí ele me convidou para ajudá-lo na liderança da juventude, né, para desenvolver o trabalho com a juventude da Lagoinha Niterói, que naquela época estava na Miguel de Frias, ali em Caraí. E aí eu entendi que era o que Deus estava me direcionando mesmo, sabe? Deus confirmou no meu coração. Aí eu fiz até um acampamento com os líderes da juventude da época, lá de Largo da Ideia. Onde eu comuniquei a eles e tal, que estaria saindo. Então, assim, foi em novembro de 2013 que eu comecei a sair. Né? Fiquei entre novembro e dezembro fazendo uma transição, assim, de Largo da Ideia para Lagoinha. E aí, pô, foi uma diferença muito grande, assim, né, de realidade, porque Largo da Ideia é uma igreja de bairro, onde eu fui criado desde moleque. No interior, né? Pode dizer. Entendeu? É numa área rural. E aí eu fui para Lagoinha, em Caraí. Uma igreja crescente, uma exponencial, igreja que muita gente. Eu tava aqui, a Ana Paula Valadão estava sentada do meu lado, tá ligado? Que eu fui buscar o Márcio Valadão, e aí, tipo assim, foi uma diferença de realidades, né? Enorme, né? Muito grandes, onde uma igreja nova, que tudo que tu falava era... A galera aceitava, né? Eu não era pastor ainda, mas todo mundo me chamava de pastor. Todo mundo já te via assim, né? Então eu fiquei ali até no início de 2015. Assim, me casei na Lagoinha, pastor Felipe fez meu casamento, pastora Mariana cantou no nosso casamento, meio de França. Ali a gente viveu uma fase muito difícil da nossa vida, assim, minha pessoal, onde eu fui muito tratado por eles. Né? Então, às vezes, eu vejo as pessoas falando da Lagoinha ou perguntando se eu me chateei, o que aconteceu, e não foi nada disso, assim. Foi realmente, eu entendi que era o tempo de eu mudar. E eu sou muito grato à Igreja Lagoinha Niterói, como eu sou grato à primeira Igreja Batista na Largo da Ideia também, que é a minha casa até hoje, cara. Né? Se eu for lá, é como se eu estivesse voltando para casa, assim. Me sinto bem,
como me sinto bem também na Lagoinha, né? Na verdade, com as pessoas da Lagoinha, porque nem fui ainda desde que foram para a região oceânica, eu nem estive lá mais. E aí eu imagino que lá você tenha crescido ainda mais nessa questão de liderança, né? Porque você já tinha vivido uma boa fase em Largo da Ideia, questão de liderança de jovem. Então, eu imagino que quando você foi para Lagoinha, quando aumentou de forma exponencial, né, seus liderados, a responsabilidade, né? Como foi esse crescimento seu lá, né? Sim, e ali eu tive muita... Acabei gerando maturidade. Ali me ajudou muito nesse crescimento mesmo, como líder, assim. Na Lagoinha, eu não consegui fazer vínculos com outras pessoas como eu fiz em Largo da Ideia. Em qual sentido? Por exemplo, quando eu levava um cara em Largo da Ideia, eu acabava firmando uma amizade com ele. Eu não consegui fazer isso na Lagoinha. Era muito corrido, né? Não, assim, com os membros, eu fiz. Com quem era da Lagoinha, eu fiz, pô. O próprio pastor Felipe, Mariana, tem o Gustavo, que é o irmão do pastor Felipe, que é um amigo, né? O Édio, o Davi na batera, o Carlinho, Anne, Kissila, Guto, cara, o Dudu, que é o que está ministrando, Ingrid. Sim. Então, assim, são pessoas que eu firmei uma aliança ali. Mas eu digo assim, pessoas de fora, eu não consegui, porque às vezes a pessoa não queria a minha amizade, como queriam na época de Largo da Ideia. O cara queria era ir lá na Lagoinha pra tocar, entendeu? Ser amigo do líder de jovem da Lagoinha, né? Entendeu? Abre as portas. Então, assim, poucas pessoas eu consegui carregar comigo dali. Depois dali. Mas o que me mostrou, primeiro, esse lado que eu não conhecia, né, do púlpito, digamos assim, de pessoas que querem realmente o púlpito para... Não estou falando que a galera da Lagoinha é assim, né? Vou reafirmar aí, quem está no YouTube aí, né? Eu estou falando de pessoas que se aproximavam. Isso aí. Né? Pessoas que se aproximavam. Então, Deus me deu meio que um senso, assim, para algumas pessoas, uma sensibilidade. Né? A galera da Lagoinha não, a galera boa. E aí ali eu acabei desenvolvendo essa aptidão e a questão da excelência, né, cara? Né? Não que a gente não tivesse excelência lá em Largo da Ideia, pelo contrário, a galera de lá é excelente, mano. Né? Pô, a parte nossa de decoração lá, de planejamento dos eventos, tudo lá era muito excelente. Mas... E às vezes com poucos recursos que tinham, vocês faziam algo excelente demais, né? Porque fazer algo excelente com muitos recursos é mais fácil, né? Agora fazer algo excelente, tipo Largo da Ideia, com pouco recurso. A gente ia fazer um cenário, não tinha como contratar uma pessoa para fazer o cenário. Eram os adolescentes, os jovens que viravam a noite ali 2, 3 dias para poder a gente preparar um cenário maneiro, entendeu? Então, assim, a galera de Largo da Ideia era excelente, mas era uma excelência meio que por natureza, assim. Não era uma coisa que a gente colocou um objetivo de ser excelente. Era tipo assim, a gente só tentava fazer o nosso melhor e acabava saindo excelente. Mas na Lagoinha eu aprendi a ter um objetivo da excelência. Sim. Né, de ter atenção com os detalhes. O pastor Felipe sempre foi muito detalhista. Ele era um cara agitado, assim, muito agitado. Mas preocupado com os detalhes. Começar na hora. O pastor Gilson também tinha muito isso. Começar na hora, preparar o ambiente pré-culto. Né? Às vezes o pessoal do som, do louvor, que eu falo, gente, o pré-culto, cara, cadê a música ambiente? Para poder, quem estiver chegando, realmente viver uma experiência. Então, isso foi uma coisa que eu carreguei muito de lá. Né? Entendi. O funcionamento do voluntariado, que é uma coisa que eles carregam muito até hoje. Muito forte. Né? Hoje eles estão muito mais estruturados do que na minha época. Né? Porque já desenvolveram os cursos, conteúdo para o pessoal que não tinha na minha época. Na minha época era uma parada meio assim, vamos embora e vamos embora. Não tinha tempo. Era só crescer, só avançar, só trabalhar. Né? Então, ali eu aprendi muito isso. Né? E aí eu vejo que o teu percurso, né, esse caminho foi um caminho bem direcionado por Deus, vamos dizer assim. Né? Então, você sai de Largo da Ideia, você vai para Lagoinha, mas aí chega um momento em que você sente
a hora também de sair da Lagoinha, né? E aí você vai pra Piba, né? Piba. E aí como que foi isso, né? Porque assim, as realidades, a diferença é bem grande, né? Como foi assim, caraca, essa convicção de sair, cara, de uma igreja grande, estruturada, que tinha tudo, para ir para Piba, né, que é uma igreja tradicional, uma igreja, né, mais clássica, vamos dizer assim, né? Como que foi esse direcionamento de Deus? Foi difícil, cara. É. Foi difícil, mas assim, foi claro. Né? Algumas pessoas me ligaram achando que eu era maluco e tal. Por isso que as pessoas acham que eu arrumei briga lá, mas não foi briga, entendeu? É, porque assim, eu falo porque até foi comigo também foi exatamente isso, que eu saí da Rema, fiquei lá 3 anos e fui pra Madama, que é uma igreja bem tradicional, e às vezes as pessoas não entendem muito, Não né? entendem. Mas quando a gente tem essa convicção em Deus, né? Imagino que você tenha tido claramente Exatamente. isso em Deus, que... Assim, a gente... Eu, no final de 2014, início de 2015, Deus começou a colocar isso, que eu sairia da Lagoinha. A Lagoinha eu fiquei 1 ano e meio, cara, mas parece que eu fiquei 5. Foi bem intenso, né? Porque é muito intenso, muito intenso. Então eu vivia a realidade da igreja quase que 24 horas, entendeu? Então assim, foi muito intenso. Uma escola pesada mesmo. E aí quando eu fui para Piba, eu entendi que aquilo que eu acreditava como teologia se aproximava mais da Piba. Por mais que eu gostasse das pessoas da Lagoinha, por mais que eu amasse o pastor Felipe, pastora Mariana, por mais que eu gostasse do formato de culto da Lagoinha, aquilo que eu acreditava se assemelhava mais das igrejas tradicionais. Aí eu fiz esse movimento de volta. Eu ia voltar para lá da ideia, só que eu entendi, poxa, os meninos estavam se desenvolvendo lá com a minha saída. Né? Porque quando um líder sai, outros líderes nascem. E aí eles começaram a nascer ali, vários líderes. E tem até uma frase que diz que o segredo de um líder está em sua ausência, no sucesso de um líder, que quando ele não está e as coisas começam a acontecer... E era o que estava acontecendo ali, né? Que a gente começou a ver o Lucas, o Eric, o Dieguinho, né? Evelyn, né? Pessoas que foram tomando a frente ali da juventude e fazendo a juventude avançar. Se eu voltasse, provavelmente isso morreria. Né? Ia falar assim, pô, talvez alguém tentaria me dar um cargo na juventude e aí isso ia acabar matando esse crescimento. Ia matar. Poderia matar. Aí na minha formatura, eu me formei em 2014. O pastor Vanderlei me convidou para estar com ele ali. E aí o pastor Vanderlei foi meu professor no seminário, assim, e a gente se aproximou muito no seminário. Ele me dava aula de ministério pastoral, me dava aula de história dos batistas, doutrina. Então, assim, e o pastor Vanderlei, ele tem uma característica, ele não tem hora, filho. Ele não tem hora. Esquece. Ele vai começar a falar contigo aqui, ele vai direto, embora. Cara, vai direto, entendeu? Então, na aula dele era assim, ele sentava lá, botava a mãozinha aqui, mano. Não, inclusive, você acha que herdou isso dele, né? Eu tô começando a deixar a barriga aqui. O apoio, a barriguinha dele é o apoio de mão, gente. Aí, e ele começava a falar, mano, começava a falar. E eu comecei a me apaixonar por aquilo ali, gosto dele falando, gosto. Pastor Vanderlei falando, gosto do ensino dele. E ele não deixava anotar nada. Não podia pegar caderno e nem caneta. Era só na cabeça. E dentro do gabinete dele, ele falando e a gente prestando atenção. Só que, tipo, a aula começava às 8h30 e ele acabava às 11h. Todo mundo ia embora desesperado e eu ficava. Eu ficava indo para conversar mais com ele. Às vezes eu saía de lá meia-noite. Meia-noite e meia. Eu, ele e às vezes o Eduardo, meu primo, que estava fazendo seminário comigo também. Então, assim, a gente estava ali. Entendeu? Então eu fui me apaixonando cada vez mais pela figura do pastor Vanderlei. Né? Como amo o pastor Vanderlei mesmo. Né? Todo mundo sabe que é o cara que eu considero como meu pastor. Assim, eu amo o pastor Vanderlei. E aí ali, quando eu me formei e ele fez esse convite, eu entendi que seria uma oportunidade única eu estar ao lado do pastor Vanderlei para aprender. Crescendo e aprendendo. Para aprender, entendeu? Para aprender com ele. Então eu falei, pô, vou topar isso. Assim. Foi difícil, porque era uma realidade litúrgica muito diferente, né? Muito diferente, tanto de Largo da Ideia como da Piba, como da Lagoinha. E aí eu fui desenvolvendo. Eu imagino ter sido até parecido comigo, porque às vezes você sai de um ambiente bem diferente do outro, mas só o fato de você ter um cabecinha branca ali do teu lado, que você vai aprender, igual no meu caso, o pastor Francisco lá.
Isso te faz, caraca, eu tô no lugar certo porque eu preciso aprender com ele, É, né? isso aí. E aí, lá na Piba, né? Como que foi essa fase lá? Esse tempo, né? Como é que... Foi difícil, Foi cara. difícil, né? No início foi difícil, né? Porque eu não estava ali inicialmente. Guarda isso. Eu não fui ali por causa da igreja. Eu fui por causa do pastor Vanderlei. E algumas vezes eu falei isso para ele. Falei, pastor, eu tô aqui por causa de você, cara. Eu vim aqui para ficar com você. Foi assim, para estabelecer uma nova visão ministerial na juventude foi difícil. Por quê? Porque imagina um técnico de futebol, né? Quando um técnico assume um time que tá todo capengado, ele pode falar o que ele quiser, pô. Mas eu peguei a juventude lá vindo de um bom trabalho. O pastor Belo tinha feito um ótimo trabalho com a juventude, tinha unido a juventude ali. E a juventude da Piba é uma juventude muito consciente da sua identidade, sabe? De ser jovem Piba. Então, assim, no início, para eu fazer ali o trabalho andar, cara, foi muito difícil. O pastor Leandro, que hoje está liderando a juventude lá, foi um cara fundamental para poder isso acontecer. O Juliano, que está com a gente aqui, o Juliano e a Monique, né, foram pessoas fundamentais para a gente conseguir fazer esse trabalho andar lá. Foram pessoas, assim, que às vezes, quando eu chorei, foram pessoas que me ampararam, entendeu? Quando eu falei assim, cara, não vai dar para eu fazer aqui. Eu nunca questionei o meu chamado, mas eu falei, pô, mas será que esse pessoal vai querer? E aí ali eu aprendi a lidar com uma outra realidade. Uma realidade de irmãos mais velhos, uma realidade de uma igreja tradicional que eu não tinha vivido até aquele momento, a igreja Largo da Ideia, embora tenha uma teologia tradicional, sempre foi uma igreja muito, muito mais leve, assim, de liturgia, né? E ali eu fui aprendendo essa nova área, sabe? Fui aprendendo essa nova realidade. E aí, o que eu ia te perguntar, né? Nessas estações, vamos dizer assim, se você fosse definir em uma palavra o que cada igreja te marcou, é uma pergunta que... É difícil, de pensar. Mas deixa eu terminar só falando sobre a Piba aqui antes de responder essa. Uhum. Com o meu passar dos anos na Piba, aí eu comecei a amar a igreja. Né? Porque, por poder terminar, por isso que eu falei inicialmente. Inicialmente, a minha aproximação na Piba foi com o pastor Vanderlei. Mas eu saí de lá com amigos que eu vou carregar pela vida toda também. Entendi. Com pessoas assim que são amigos meus mesmo, pessoas que eu quero que eu quero que estejam na minha casa, pessoas que eu sei que eu posso compartilhar minhas dores. Né? Então, quando eu saio da Piba... É um amor pela igreja. Né? Eu carrego a Piba dentro de mim. Entendeu? Da mesma maneira que eu carreguei a Lagoinha, da mesma maneira que eu carreguei Largo da Ideia, quando eu saí da Piba, quando Deus falou comigo que eu sairia, acionou uma parada dentro de mim, eu falei assim, cara, eu amo essa igreja, cara, eu amo esse pessoal. Né? E aí eu carreguei a Piba dentro de mim. Assim. Então, eu comecei lá por causa do pastor Vanderlei, mas hoje, graças a Deus, assim, tenho um carinho muito grande pela igreja. Foi difícil sair da igreja. A gente estava vivendo o melhor momento lá na juventude e Deus falou para mim que eu sairia. Né? E aí vim para cá, para Mutona. Mas pensando sobre as três, cara, eu não sei se eu consigo sintetizar. Se eu dar uma palavra assim para cada... Porque que me marcou em cada igreja. Porque, tipo assim, igual eu particularmente, né? Eu passei 20 anos na Assembleia, 3 anos na Rema, 6, 7 anos em Madama. E parece que em cada lugar você aprende um pouco, por exemplo, ali em Madama aprende muito a ser mais organizado, né? A ser mais planejado. É assim como você falou, acho que na Lagoinha você teve muito essa questão da excelência, né? Desse padrão de excelência num tudo, né? Então... eu acho que Lagoinha eu diria excelência, cara. Largo da Ideia... Talvez família, assim. Família. Foi muito familiar. Né? Foi uma liderança em família, assim. Legal. Né? E Piba talvez liderança. Né? Ali que você foi moldado mesmo nessa liderança. Piba, acho que principalmente liderança. da denominação em si, né? Com o pastor Vanderlei. Ali, né? Assim, porque também eu aprendi a ser líder com pessoas diferentes, assim. Né? Porque até um momento eu tinha sido líder com pessoas que me acompanharam desde criança.
e líder com pessoas que eu era muito novidade para elas, então elas estavam muito dispostas a me ouvir. Na Piba eu tive que lidar com diferente, assim. Eu tive que lidar com pessoas que não concordavam comigo, né? Eu tive que lidar com pessoas que às vezes me feriram e depois me pediram perdão, assim. Fazer essa gestão de pessoas que é desafiador. Isso aí. Então, assim, ali foi muito bom para mim de lidar com irmãos anciãos e com crianças. Né? Eu lembro que teve uma vez que eu fui pregar na Piba, no culto de 7h30 da manhã, e eu fui de terno, e era um terno... Era a gravata, que acho que era meio doida, assim. Eu não lembro se era gravata, não, era blusa mesmo. Era uma blusa estampada. E aí a sua cara. Aí meu irmão falou comigo, falou assim, eu já tinha algum tempo lá, né? Falou assim, eu não levava fé em você não, mas agora eu tô vendo que você é um cara bom mesmo. E era um irmão já assim, ancião, sabe? Sério, cara? Quando eu vi isso, quando eu saí agora, teve um amigo, cara, um cara que eu considero muito lá na Piba, ele chegou pra mim, quando eu comuniquei a igreja, o pastor Vanderlei comunicou a igreja que eu sairia, ele veio falar comigo, chorando. Ele falou assim, cara, eu quero te pedir desculpa, cara. Eu falei, por quê, cara? Ele, não, porque quando você veio aqui, cara, eu critiquei muito o pastor Vanderlei. Eu falei, não vai ser esse cara de calça apertada que vai cuidar das minhas filhas, não. É sério? Sério. E agora você tá saindo e eu tô vendo como você fez bem pra minha família. Nossa, legal. Eu tô vendo como você fez diferença na minha casa, assim, como eu gosto de você, ele chorando, assim. Nossa, ele chorando, assim, pedindo perdão, assim. Então, isso que eu vivi muito na Piba, sabe? Então, por isso que eu carrego a Piba dentro de mim. Legal. Né? Quando eu saí lá, os meninos me zoam até hoje. Eu tô no grupo deles lá do futebol, né? Eu fico lá no... E aí, quando eu saí, eu tava com uma blusa por cima que eles me deram, e eu tirei, desabotoei a blusa, eu tava com a blusa dos Atalais por baixo, né? E eu falei isso com eles, falei, por onde eu for, sempre vou ser um Atalaia e tal. Aí eles ficam me zoando até hoje. Eu falei esse troço. Mas é verdade, assim, eu carrego essa galera junto comigo, sabe? Maneiro. Eu tenho um carinho muito grande, cara, pelo pastor Leandro que tá lá, muito grande. Pastor Leandro e Renata, assim, eu oro muito para que Deus faça aquela juventude prosperar, porque eles fazem parte da minha história, eu sou apaixonado por eles. Legal. E aí, então sai da Piba e aí, Mutondo. Tamo aí. E aí, agora estamos todo mundo junto, um pastor jovem que agora sai de uma igreja, vai para uma igreja que está assim, né, com poucos membros, aquele projeto cheio de ideia na cabeça. Como foi essa transição? Você sendo pastor jovem também, a gente que é pastor jovem, né? Como que foi essa aceitação? Cara, eu sempre fui muito bem resolvido com a minha juventude, porque eu sempre assumi as coisas em talvez uma idade antecipada àquela que eu deveria assumir. Comecei a namorar minha esposa com 14 anos, assumi a juventude com 18. Né? Teve uma vez que eu fui fazer um acampamento, primeiro acampamento que eu fiz, 2009, abril de 2009. Teve uma mãe que pediu para conversar comigo, para tirar dúvida que o filho dela, adolescente, iria para o acampamento. E eu lembro que eu passei mais de meia hora falando com ela, respondendo tudo e tal. E ela, no final, ela falou assim, mas vai algum responsável também? Eu falei, então, senhora, no caso, eu que sou responsável. Tem mais alguém? Tipo assim, vai algum responsável? Então, porque as pessoas atrelam muito a responsabilidade à idade. Mas eu já vi um monte de gente de cabelo branco ser responsável também, né? Exatamente. Então, assim, o que eu tenho no meu coração é um versículo que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, né? Não deixe que ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja exemplo dos fiéis, tanto na fé como no procedimento. Então, sempre tive isso, assim, que a juventude vai ser um ponto a favor, mas não dá para ninguém ignorar o exemplo. Quando a gente for exemplo, apesar da nossa juventude, com certeza as pessoas vão nos ouvir, assim. Então, assim, quando eu vim para cá, para o Mutondo, foi uma experiência também muito nova. Mas que aqui no Mutondo eu vejo as 3 características, assim, das 3 igrejas que eu vivi na minha vida. Né? Uma igreja de família, uma igreja de excelência e uma igreja de liderança. Legal. Né? Uma igreja que
que tem feito a gente crescer, assim, né? Uma igreja que eu nunca imaginei vir pastorear, mas hoje eu vejo que é o projeto que Deus colocou para minha vida, assim, para exercer durante o resto da minha vida. Se os irmãos não me tirarem daqui, eu só pretendo sair daqui aposentado. Né? Ou me escorraça, ou só sair daqui aposentado. Pelo menos é a visão que eu tenho. Uhum. Pode ser que Deus mude alguma coisa? Pode, porque eu achei também que eu nunca seria pastor de igreja, mas o que eu enxergo é isso, assim. E você imaginou que seria tão rápido tudo que está acontecendo quando você assumiu? Não. Porque foi tudo muito, assim, metafórico, né? Meteórico. Meteórico, foi. Ainda bem que você foi tudo muito foi tudo muito rápido, né? Tudo, assim, as coisas acontecendo pra hora. Então, assim, como que foi essa aceitação da igreja, a igreja já metendo a mão na massa, todo mundo... Porque você já chegou já com uma ideia, com uma visão que você passou para a igreja, desde a sucessão pastoral, né? Isso. Que você já deixou bem claro para a igreja, não, sonho com isso, projeto isso. E aí, como que foi esse engajamento da igreja? A igreja de Mutom é uma igreja muito boa, cara. A liderança é uma liderança muito boa. A nossa diretoria, né, uma diretoria que se preocupa comigo, que tá sempre preocupada com o meu bem-estar, assim, se eu tô bem. Que acredita também nas doideiras, que acredita na maluquice. Porque, tipo assim, não adianta, cara. Realmente. O que eu escuto de testemunho, assim, de pastores que viveram uma realidade adversa nos primeiros anos de ministério, por conta da liderança, eu vejo que a gente não tem isso aqui. A nossa diretoria é uma diretoria que compra as ideias, sabe? Que vai, acredita, vive com a fé mesmo, né? Até o convite, falaram para eles que eu nunca iria aceitar o convite da igreja no Mutondo, e eles fizeram o convite mesmo assim. Então mostra que eles não ficaram presos a isso. Então é uma igreja boa, cara. Então isso que facilitou, né? Eles acreditarem nisso. Legal. Eles acreditarem no que a gente está vivendo, assim, né? Assim, e tudo que eu vivi nessas outras igrejas foram que fizeram a gente formar tudo isso que a gente está, sabe? Não tem como fugir de quem eu sou. Né? Eu acho que hoje a Igreja Batista de Mutom, ela comunica muito para o seu tempo, né? Acho que a gente pode dizer isso porque a gente vê, às vezes, algumas dificuldades de algumas igrejas históricas, mais tradicionais, em comunicar com o seu tempo, né? Então, eu acho que essa vivência sua nessas igrejas do Largo da Ideia, da Lagoinha, da Piba, eu acho que convergiram em você trazer um pouco daquilo que você é para cá, né? Então, acho que o que a gente tem vivido hoje, acho que é um pouco de cada, né? E o que mais me alegra não é ver uma igreja cheia de jovens, assim, mas é ver uma igreja cheia de gente diferente, cara. Né? O público está cheio de crianças. Você vê ali, eu fico para cumprimentar os irmãos, tem um monte de irmãos idosos, né? Gente aí de 40, 50 anos que tá, gente de 70, 80 que tá, né? Os adolescentes, jovens. Então, assim, o que me alegra é isso. Né? É ver que a minha juventude não limita o alcance da igreja aos jovens. Mas o que a gente está fazendo aqui é tão verdadeiro, tão real, assim, tão orgânico, que isso alcança pessoas de qualquer idade. Que é o que eu acredito ser uma igreja saudável, né? Uma igreja de jovens é uma igreja doente, como uma igreja de idosos também é uma igreja doente. E falando em igreja saudável, né? Eu acho que, caminhando já para o último ponto, não sei nem se vai ter que ter parte 2 também, porque agora a gente entra no assunto principal, né? Mas eu acho legal a gente conhecer um pouquinho da história, né, do pastor Hugo, porque igual a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, às vezes muita gente chega e não conhece, né, a história, então acho que ter esse momento da igreja também, poder conhecer, ainda mais num podcast que é voltado para a igreja, eu acho que é legal, eu acho que é interessante, sabe? E assim, falando sobre igreja saudável, como você vê então esses dois pilares, né, que é o discipulado e voluntariado, como que chegou para você essa ideia, caramba, eu acho que eu vou trabalhar a visão da igreja nesses dois pilares, discipulado e voluntariado. E o discipulado através do GC, né, o voluntariado através dos ministérios, através, né, do que a gente tem feito aqui no dia a dia. Como que foi para você isso? Cara, isso aí, primeiro assim, é o que eu enxergo na Bíblia, o funcionamento da igreja de Atos. Né, quando a gente vê o crescimento no templo e nas casas, quando a gente vê um tempo ali
de crescimento no cuidado mútuo, né? Quando a gente vê que o evangelho ele cresceu através de pessoas leigas, não foi através dos apóstolos, né? Os apóstolos foram um instrumento, obviamente, mas se não fossem os leigos, o que eu chamo de leigos? Pessoas que tinham uma atividade comum assim, no dia a dia. Né? Não eram os pastores integrais, trazendo para o nosso dia a dia, né? Trazendo para a nossa realidade. Não era o pastor que fazia o evangelho ser proclamado. Era a pessoa comum, pô. Talvez hoje o cara quer pegar o ônibus 5 da manhã, chegar às 7 da noite em casa, porque trabalha no Rio, e aí, mas ele separou um tempo para cuidar, sabe? E assim, nessas 3 igrejas que eu estive e que eu carrego, eu vivi um período de ascensão. Talvez uma ascensão meteórica como essa que você falou. Lá na Roda Ideia, a gente tinha mais de 300 adolescentes se reunindo numa terça-feira. Eu levava um amigo meu lá de Belo Horizonte e falava assim, rapaz, parece que começa a sair gente dentro do mato, cara, para poder encher isso aqui. Então, assim, era essa a realidade, cara. Era muita gente. Né? Na Lagoinha, a mesma coisa, mas a Lagoinha, depois o pastor André assumiu e continuou o legado e continuou crescendo. Né? O pastor André Fernandes. E aí, e na Piba, mesma coisa. Graças a Deus, a gente estava com uma juventude lá de mais de 200 jovens e adolescentes. Legal. E assim, o que eu vi nessas 3 foi que quem cresceu, quem se consolidou de verdade, quem criou uma estabilidade cristã, se eu posso usar esse termo, eram pessoas que estavam sendo cuidadas em um pequeno grupo. Pessoas que faziam parte da célula. Então, assim, quando eu olho, principalmente para a Roda Ideia, e eu vejo que daqueles 300, talvez 40, 50 tenham ficado firmes de verdade, que eram as pessoas que estavam numa célula, eu me cobro em relação a isso. Eu me cobro em não ter estudado mais, não ter focado mais sobre esse assunto, porque se eu pegasse esses 300 e tivesse colocado em 30 células de 10 pessoas, provavelmente hoje a gente teria uma igreja ainda mais forte, mais forte lá em Largo da Ideia. Né? Hoje o pastor Joel está fazendo um trabalho incrível lá, mas talvez o legado que eu poderia ter deixado há 10 anos atrás seria outro. Porque eu tive a oportunidade de ter 300 adolescentes lá, que há 10 anos hoje seriam 300 pais de família ali para trabalhar, para contribuir financeiramente com a igreja, né? Para cuidar de mais pessoas. Então, assim, isso me cobra muito. E ver que alguns deles foram para o tráfico, ver que alguns deles foram presos, isso tudo mexe comigo. Então eu não quero cometer o mesmo erro. Eu não quero ser negligente da mesma maneira. Então quando eu falo tanto sobre GC, quando eu falo tanto sobre cuidado mútuo, é porque eu sei que eu não vou ser capaz de cuidar de 300 pessoas. Então assim, se a nossa igreja entender isso, a gente vai crescer de maneira saudável. Né? O que eu sinto é que a gente precisa virar a chave. Semana passada a gente estava falando com o pastor Tiago, né, falando sobre a questão dos GCs e tal, das células, né, que é o termo que ele usa. E eu perguntei para ele como é que seria em relação a ministérios, assim. Porque a gente está muito acostumado. Eu fui criado em uma igreja de ministérios. Como acredito que você também, e boa parte das pessoas que estão com a gente, que vieram de alguma outra igreja. Quando o cara é novo convertido, ele decola rápido. E aí, assim, como eu enxergo hoje ministérios, por exemplo, dentro da nossa igreja, eu sinto que o ministério, ele é como que a carne do nosso prato, entendeu? Ou é como se fosse um churrasco, assim. Você não come churrasco todo dia. Não, quem dera. Por que você não come churrasco todo dia? Primeiro, porque é caro. Segundo, porque requer esforço. Né? Então eu vejo que às vezes quando a gente está baseado só nos ministérios, a gente tem esses 2 empecilhos. Trabalhar só com o ministério acaba sendo mais caro, porque você tem que fazer um evento. E isso requer mais esforço, porque você tem que fazer evento. Trazer a juventude, trazer os casais, trazer as famílias, trazer a terceira idade. Você acaba tendo que... e aí isso pesa. Isso gera estafa, isso gera um ativismo religioso. Se a gente faz isso no dia a dia, cara, como? Só sentar, pôr na sala e trocar uma ideia. Conversar, ligar e chamar para comer depois do culto. Né? Fala, pô, chega aqui, mano.
Vamos assistir um filme hoje? E acaba virando um relacionamento de discípulo, né? Às vezes é num carro, numa carona que você dá pra um. O discipulado. E aí você acaba... bora ali comer um negócio. Aí você acaba fazendo esse discipulado de forma intencional e informal, né? É isso aí. Então, assim, hoje eu enxergo que os G6, eles precisam ser a base da nossa igreja. Uhum. E quando a gente puder, a gente faz um churrasco. Entendeu? Tipo, ó, a gente já tem o arroz com feijão, pô. O que mantém a gente de pé é o arroz com feijão. Vamos comer arroz com feijão aí todo dia? Vamos. A hora que der pra botar um ovo, a gente bota. A hora que não tiver ovo, vai o arroz com feijão, vai sustentar. Agora, quando estiver tudo fluindo legal, vamos fazer um churrasco. Vamos fazer esses ministérios funcionarem. Né? Eu não estou falando que os ministérios não são importantes. Pelo contrário, são importantes, fazem parte da nossa igreja. Mas eu estou falando da raiz, sabe? O fundamento. Estou falando do alicerce. Estou falando ali do que vai manter a nossa igreja de pé. Claro que, estrategicamente falando, quem vai pegar o pastor falou que a base da igreja é o GC. Não, a base da igreja é o evangelho, né? Tá bom, pô, não pegar nenhum chato que corta as minhas paradas. Vai pegar um corte ali, vai fazer... Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é a importância do G6. Uhum. Então, assim, com base em toda essa história, por isso que eu acredito tanto no GC. Uhum. E é isso. Cara, muito bom. Eu acho que foi muito proveitoso, né? Eu acho que só esse assunto de GC também a gente poderia falar aqui também, tempos e tempos. Quem sabe aí tem uma parte 2 aí também, né? Já fica a dica aí. Mas foi muito bom poder estar ouvindo um pouco da tua história e também estar vendo a importância que é, né, os pequenos grupos, o nosso G6 aqui na nossa igreja. E como tem sido bom, né, a gente crescer de forma saudável aqui, né? Então, amém. Que você que está assistindo aí, que você venha colocar em prática tudo que você ouviu aqui, às vezes até experiências que foi falada aqui, que você venha exercitar. Se você de repente está algum desânimo, né, até de repente uma palavra também, né, para alguém que desanima, como que lidar, né, às vezes com esse desânimo também ao longo, eu não tenho uma casa, ou às vezes isso, aquilo, né, como lidar, né, com a última pergunta. Para o líder? Para um líder, né, às vezes assim que tá, caramba, eu não sei o que fazer, eu tô começando agora. Como que ele lida, né, com essa situação? Cara, o pastor Thiago, no nosso último podcast, ele falou sobre a paridade, sobre você ter pessoas que passam pelo mesmo dilema que você, né? Um dos problemas, por exemplo, que Elias viveu foi esse. Depois de ter vencido os profetas de Baal, um negócio incrível, ele vai para a caverna, porque ele fala assim, eu estou sozinho. Mas na verdade ele não estava sozinho. Ele só não tinha encontrado quem estava vivendo a mesma realidade que ele. Estava espalhado por todos já. Exatamente. Então assim, eu acho que se você está vivendo isso, se alguém está vivendo isso, não só o líder, mas até às vezes uma pessoa que está frequentando o GC e tá, eu acho que a questão é você compartilhar. Você trazer e para pessoas que já viveram realidades parecidas com a sua. Porque o problema é que acontece em um lugar, acontece em outro. Só muda o endereço. Só muda a forma, mas os problemas eles se repetem. Assim, né? Tudo que você procurar no Google, pode ver que aconteceu com alguém em algum outro lugar do mundo. Tudo. Né? Então, assim, com a gente aqui é a mesma coisa. Né? De repente a pessoa, poxa, mas já se enfraqueceu, o que eu faço? Cara, senta, vai lá na reunião lá, que a gente tem todo domingo de manhã, vamos conversar, vamos alinhar isso junto, vamos colocar em prática, né, para poder não deixar essa chama se apagar. É isso aí. Então, se você está passando por essa situação, cola com a gente domingo de manhã. Todo domingo de manhã a gente vai ter esse encontro com os líderes de GC, que vai ser um tempo de crescimento, um tempo onde você vai poder se aperfeiçoar e crescer literalmente na base, nos fundamentos que é a nossa igreja, né, para crescer de forma saudável, discipulado e voluntariado. É isso? É isso aí. Fechou, então. Vamos que vamos. Muito bom, um prazer. E é isso, pessoal. Semana que vem, próximo, mesmo bate-canal, mesmo bate-horário, mais um aí podcast. Na mesma igreja batista. Nossa. Podíamos ter encerrado sem essa, mas enfim. Confira o nosso próximo papo da manhã. Valeu. Nossa, que horrorosa, cara.